Não há nada mais icônico do que a gente vive no Brasil. Tem tudo a ver. Não é? Eu sempre falei aqui, a censura não ia ser em cima do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino, do Alan dos Santos, ou até do Jair Bolsonaro. Ela pode ter começado conosco, mas quando o Leviatã se torna grande o suficiente, ele passa a devorar a todos sem restrição. E o Leviatã já está avassalador, de forma que a censura no Brasil se tornou algo generalizado, que vai desde uma juizeca, Bárbara de Lima Isepe, lá na primeira instância da Justiça Federal de São Paulo, até o Supremo Tribunal Federal, a mais alta instância jurídica do Brasil. Hoje, o Supremo Tribunal julga justamente o tema da censura no Marco Civil da Internet. Mas qual é a grande questão? A grande questão nesse julgamento? Tudo gira em torno do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que trata da responsabilidade das plataformas digitais por conteúdos publicados por terceiros. Ou seja, a responsabilidade que o Google, o Facebook, o cacete tem sobre o que nós publicamos. Isso que você está assistindo agora, o que você está comentando, qual é a responsabilidade que as redes têm? O artigo 19 diz assim: com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito, nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar disponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as posições legais em contrário. Ou seja, hoje as plataformas de mídia social só podem ser responsabilizadas civilmente pelo conteúdo publicado por terceiros, por nós, pelos usuários, pelos criadores de conteúdo, depois de uma ordem de um juiz e depois que ele descumprir e não tornar o conteúdo indisponível. Isso é copiado do que nos Estados Unidos se chama Section 230, a seção 230 do Código Americano, que cria a imunidade civil para os provedores de conteúdo. Essa ideia, eu explico isso no meu curso O Fim da América, e na Morte do Jornalismo também, essa ideia surge da noção de que, por exemplo, uma livraria não pode ser processada pelo fato de alguém ter lá escrito em um livro um conteúdo que não pode ser, sei lá, de calúnia, injúria e difamação contra alguém. Você não pode processar a livraria. Você não vai processar, você vai processar a pessoa que editou e que publicou o livro e o autor. A mesma coisa, a companhia telefônica não pode ser processada porque alguém utilizou o telefone para cometer um crime. A locadora de vídeo não pode ser processada. Eu sou do tempo da locadora de vídeo. Vocês que têm menos de, acho que 30 anos, não devem saber o que é uma locadora de vídeo. Mas a locadora de vídeo não pode ser processada porque tem lá um filme que caluniou ou difamou alguém. Toda a existência da internet é baseada nisso. Separação entre o que é um publisher, ou seja, um veículo de mídia, e uma plataforma. E assim é no mundo inteiro. Assim é no mundo inteiro. A internet só foi possível por conta disso. Se nós vivêssemos no regime soviético, que o STF está querendo implementar, nós não teríamos internet como ela existe hoje. Para a alegria do Alexandre de Moraes, que já declarou que, na opinião dele, a internet não João Gabriel está me dizendo aqui que já alugou muito filme na Blockbuster, apesar de vai fazer 25 anos semana que vem. O Brunão também está dizendo que alugava jogo de videogame na Blockbuster. Então tá bom, 20 anos. Você tem menos de 20 anos, você não sabe o que é aluguel de fita. Mas nós não teríamos uma internet e o Alexandre ficaria muito feliz. E é exatamente isso em discussão no Supremo Tribunal Federal. E a discussão acontece a partir de duas premissas mentirosas. A primeira delas é que o Congresso Nacional foi omisso a não atualizar o Marco Civil da Internet para permitir a regulamentação das redes sociais e uma censura ainda maior. A segunda premissa falsa é de que a internet teria se transformado em uma terra sem lei. Que é mentira.
já que o Marco Civil da Internet permite que o conteúdo que constitua crime, depois de decisão judicial, seja retirado das plataformas. Sobre o Congresso não ter legislado, a não legislação já é uma ação. Ora, por que o Congresso precisa mudar a legislação? A legislação do Brasil é perfeitamente adequada, é a mesma legislação que os Estados Unidos possuem, é a mesma legislação que a maioria dos países desenvolvidos possui, e que gerou essa internet que todos nós achamos maravilhosa, menos o Alexandre de Moraes. Então, o Congresso não tem que legislar. E a oposição trabalhou duro para que o Congresso não legislasse. Então, agora sobre essas duas premissas falsas, o Supremo quer que passe a ser possível que empresas como Google, Facebook, Sheet, YouTube, Rumble, Truth Social, todas elas sejam responsabilizadas por conteúdos publicados nas plataformas, mesmo que você não tenha ordem judicial para retirada. Aí, então, as empresas deveriam ter que passar elas a decidir o que é ou não aceitável, o que você pode ou não permitir que seja dito nas suas redes sociais. O Toffoli, por exemplo, propôs um rol taxativo de conteúdos que vão lavrar a responsabilidade civil objetiva das plataformas de redes sociais. Eu vou dar 2 exemplos aqui do rol que o Toffoli propôs. Segundo ele, as plataformas de mídia social devem derrubar o conteúdo que contenha 1. Crimes contra o Estado Democrático de Direito. Tipo você criticar uma urna eletrônica, criticar um ministro do Supremo Tribunal Federal, dizer que ele é amigo do seu pai, reportar informações jornalísticas que desagradam o STF. Segundo, divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou verídicos, mas gravemente descontextualizados, com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. É tipo você dizer que o Lula apoia o aborto, ou então que ele é amigo do Nicolás Maduro, do Daniel Ortega, ou você expôs denúncias de fraude eleitoral, ou você falar que o Lula foi condenado por corrupção e lavar dinheiro e depois descondenado. Todo esse conteúdo desse tipo postado por você deverá, segundo entende Toffoli e Luiz Fux, todo esse conteúdo tem que ser previamente censurado pelas redes sociais, sob pena delas próprias serem responsabilizadas civilmente por não terem censurado. Ou seja, hoje as empresas de redes sociais só podem ser responsabilizadas civilmente depois de decisão judicial e dentro dos limites técnicos e dos prazos necessários, se eles não derrubarem o conteúdo. Então o juiz decide, eles têm um prazo, aí derrubam o conteúdo. Agora o que o STF quer é que as empresas façam censura prévia ao que você postar de maneira imediata e sem depender da decisão judicial. Ou seja, piada de mau gosto do Léo Lins nem pode entrar no YouTube. E quem decide o que é piada de mau gosto? Ora, vai ser um exército de algoritmos e estagiários de cabelo no sovaco e cabelo roxo. E isso não é algo pequeno, gente. Isso é um dos julgamentos mais importantes da história do Brasil. O que está sendo julgado é o seu direito à liberdade de expressão na internet e nada menos do que isso. Essa questão do julgamento do Marco Civil é tão séria que até o presidente do Google no Brasil se pronunciou. Ele disse basicamente o que eu falei sobre a censura prévia. Segundo ele, a inconstitucionalidade do artigo 19 for acatada, abre aspas, as plataformas vão ter que preventivamente remover qualquer conteúdo que seja potencialmente questionável para evitar uma responsabilização ou passivo financeiro. Ou seja, para não se afogar em multa e processo judicial, a única escolha que o Supremo vai dar ao Google, ao YouTube e ao X, ao Facebook, TikTok, etc., é de censurar. E vejam a gravidade do que ele diz em seguida. Qualquer matéria de jornalismo investigativo poderia ser removida, porque algumas pessoas podem se sentir caluniadas. O humor, palavras do presidente do Google, também fica em risco, porque as plataformas teriam medo de que aquele humor possa ser interpretado como verdade, ou possa ofender alguém. Diz o Fábio Coelho, que é o presidente do Google no Brasil, não é o Paulo Figueiredo falando. O que eu disse, eu repito, é que o Leviatã já devorou inocentes o suficiente. E agora ele se vira contra aqueles que apoiaram o Leviatã no início. As redes sociais
amamentaram o monstro que as destruirá. Estamos todos com o na reta. As redes sociais, sim, mas o criador de conteúdo, os veículos jornalísticos, os comentaristas, as pessoas, usuários comuns. E todos aqueles que apoiaram o pedido de prisão contra o Alan dos Santos, que defenderam o suposto processo criminal contra mim no golpe da Disney, todos eles vão se ferrar juntos. Sabe aquele pessoal que pode pensar em publicar? Não sei lá. Como eu disse, uma reportagem sobre o amigo do meu pai. Então, lembra dessa reportagem? Então não vai poder. Vai ser censurado. Afinal, toda investigação e crítica aos deuses do Olimpo do Supremo Tribunal Federal é crime contra o Estado Democrático de Direito. Ataques às instituições democráticas. Sabe aqueles vídeos bacana com fundo preto que o Nicolas faz? Poxa, do cacete, denunciando fraude no INSS, as ilegalidades do julgamento dos réus do 8 de janeiro, pedindo apoio à anistia, etc. Não vai poder também, porque o governo Lula entende que esse conteúdo é mentiroso e aí vai que alguém pode pedir indenização de milhões de reais ao Instagram. Entender por que esse negócio de corrupção, governo Lula, tudo isso é muito legal, é muito importante, a gente tem que dar atenção a essas pautas. Mas se você não puder ter o direito de falar, todo o restante é inócuo. Todo o restante é inócuo. O direito à liberdade de expressão é o direito com o qual você protege todos os outros direitos. Nos Estados Unidos, isso é por isso que ele é a primeira emenda. E quando a primeira emenda falha, aí você tem a segunda emenda, que é o direito do cidadão ter arma para se revoltar de forma armada contra o seu governo tirânico. E é essa a única alternativa que estão querendo deixar o brasileiro. A alternativa mais cruel possível. Aí o que adianta fazer vídeo? O que adianta? O julgamento do Marco Civil da Internet é isso, é institucionalização da censura, perseguição às empresas que não quiseram aderir a essa loucura. A maioria dessas empresas, eu lembro, vocês são americanas, e o Marco Rubio já deu o aviso na semana passada sobre o que vai acontecer com quem censurar as empresas dos cidadãos americanos, além dos residentes permanentes dos Estados Unidos. E não pensem que os Estados Unidos não estão dando atenção a isso. Eu tenho falado todos os dias com as pessoas da mais alta posição na administração Trump que estão dando seguimento à questão das sanções ao Alexandre. E é realmente uma burocracia muito grande para acontecer, que está sendo vencida. Pode acontecer ainda essa semana, pode acontecer na semana que vem, pode acontecer daqui a 2 semanas. A gente realmente não tem controle. Mas é fato que os americanos estão acompanhando isso, porque nós já trouxemos aqui reportagem do Washington Post, Financial Times, The Economist, até do Deutsche Welle na Alemanha, um monte de jornais internacionais importantes. Hoje, por exemplo, o canal mais assistido dos Estados Unidos, onde o Donald Trump dá entrevista toda semana, publicou hoje uma reportagem sobre a carta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos ao Alexandre, aquela que nós comentamos ontem, e chamou de sem precedentes. A reportagem traz também um pronunciamento do CEO do Rumble, Chris Pavlovski, que disse que, abre aspas, a carta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos a um juiz estrangeiro sobre ordem de censura é sem precedente. Perdão. Ela traça uma linha vermelha clara. Autoridades estrangeiras não podem emitir ordens de censura que violem a primeira emenda ou contornem a lei dos Estados Unidos. Esse tipo de extrapolação extraterritorial é incompatível com a soberania americana e isso é uma boa notícia, não apenas para os americanos, mas para todas as sociedades livres. Essa carta perfeitamente casa com o que está sendo decidido no Marco Civil da Internet, que, repito, afetará, sobretudo, empresas de tecnologia americana, sem contar com cidadãos americanos ou residentes permanentes, como eu, que poderão ter o seu conteúdo excluído por essas empresas.
E o voto desse julgamento, eu torço. Não descarto, tá? Vou ser bem sincero. É até uma coisa boa para a gente avaliar o termômetro de como os ministros do Supremo Tribunal Federal estão avaliando o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Porque lembrem-se, o Barroso marcou esse julgamento como retaliação ao anúncio do Marco Rubio do banimento de vistos de quem violar os direitos de liberdade de expressão de americanos ou empresas americanas. Eu não descartaria hoje que houvesse um pedido de vistas. Eu não descartaria. Acho extremamente possível. Vamos ver. Um novo pedido de vistas, para que se acalme, para que se veja o que vai acontecer nos próximos dias. Mas quem votar em favor vai deixar claro e cristalino de que está desesperado para estar dentro da floresta queimada.